Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora, muito prazer. Eu me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal quero ser bênção na tua vida no nome de Jesus, amém? Falando neste canal, quero te convidar para que você se inscreva e assim vai nos ajudar a continuar crescendo para a glória do Senhor. Se o vídeo for bom, falar do teu coração, deixa o teu joinha e compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Quero dividir com vocês algo que falou muito ao meu coração nesta semana sobre o quanto a dificuldade que nós enfrentamos consegue nos cegar, tirar a convicção e a certeza de que Cristo é conosco. E por mais que recentemente tenhamos vivido momentos importantes de fé, de alegria, de libertação, de sermos alvos do cuidado de Deus, porém basta passar alguns dias e uma nova dificuldade surgir para lá estarmos desconfiados, com a sensação de abandono, de que Cristo não está cuidando de nós como Ele poderia. Sabe, em meio a essa reflexão, eu fui levado a 3 passagens bíblicas que eu quero dividir com vocês e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Passagem essas que aconteceram logo após Jesus ter ressuscitado. Porém, eu consigo enxergar algo muito precioso nessas 3 passagens. Ele fazendo questão de se aproximar, de estar perto, de mostrar que continua com os seus, mas mesmo assim, as dificuldades do dia a dia, o poder das adversidades ainda conseguem nos cegar, ainda conseguem influenciar a nossa mente, o nosso coração, ao ponto de não conseguirmos mais enxergar o Senhor pertinho de nós. Mas vamos lá? Primeiro texto que eu quero dividir com vocês está em Lucas. Lucas capítulo 20, a partir do versículo 13, vai dizer assim, ó. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Respondeu-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me, onde o puseste e eu o levarei. Aqui estamos falando de Maria Madalena ou Maria de Magdala, aquela mesma mulher que teve 7 demônios expulsos pelo próprio Senhor. Sabe, isso é interessante porque Jesus não somente libertou aquela mulher, mas trouxe para perto, ela com outras mulheres acompanharam a jornada de Jesus em um determinado tempo, foram ajudadoras no ministério do Senhor Jesus. E talvez você e eu descartaríamos essa mulher por ela ter sido possuída por demônios, mas Jesus expulsou, trouxe para perto e cuidou dela. A palavra é tão poderosa que em outro evangelho vai dizer que quando ela vai contar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado e que pediu para que a mesma desse o recado, a palavra fala que os discípulos não acreditaram nela. Eles não acreditaram na informação, mas eles não acreditaram em quem passou a informação, porque para eles ela era ainda aquela mulher que um dia estava possuída por demônios. Mas diferente dos homens, Jesus olhou para Maria de uma forma especial como olha para você e eu. Então perder Jesus para Maria foi muito impactante, porque ela sabe que como Jesus a valorizou, talvez outra pessoa não faria isso. Então perder Jesus para ela foi muito difícil. E em meio à dor da perda, da dificuldade do que eles estavam enfrentando, Jesus estava ali,
e ela não o reconheceu, achando que era a pessoa que cuidava ali do jardim, dos sepulcros, sabe? Mas isso me leva a entender que as dificuldades ainda têm poder para nos cegar. As adversidades ainda conseguem, como uma neblina, ofuscar o nosso olhar ao ponto de não conseguirmos entender que Jesus está, sim, no controle de tudo e que nós precisamos confiar nele. Sabe, a palavra fala em Eclesiastes 7,14 que o mesmo Deus que permite os dias bons é o mesmo que vai permitir os dias ruins. Lá fala que quando os dias bons vierem, os dias de prosperidade, que devemos aproveitar o máximo possível, porque o mesmo Deus vai permitir que os dias ruins também cheguem. Sabe? Então nós precisamos amadurecer para enxergar Jesus cuidando da nossa vida mesmo quando as coisas não estão dando certo. Amém? Então agora nós vamos continuar no Evangelho de João, mas no capítulo 21, a partir do versículo 4, vai dizer o seguinte para a gente, ó. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aqui é interessante porque Jesus aparece para eles, sabe? Lembrando como nós falamos no início, já ressuscitado. Esse momento aqui que Jesus aparece para eles é um momento delicado onde eles começam a colocar em dúvida continuar sendo discípulo ou não. Jesus, quando os convida para o ministério, falou que os transformaria de pescadores de peixe em pescadores de alma, de homens, evangelistas. Sabe? Mas aqui, após a morte de Jesus, nós estamos vendo que eles foram pescar. É como se eles tivessem desistido de ser discípulo e começa a voltar à prática anterior. Por quê? Porque a dificuldade de perder Jesus apareceu de uma forma tão agressiva, tão poderosa, que talvez não viram mais sentido em continuar. Nesse mesmo texto você vai ver que Jesus tem aquele encontro particular com Pedro e por 3 vezes o pergunta se ele o amava. Sabe, ali Jesus começa a restaurar a vida daqueles homens que estavam quase desistindo. Porque aqui diz assim, ó, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Aqui, quando a situação começa a desenrolar, João percebe que era o Senhor Jesus e Pedro, desnudo, envergonhado, se lança nas águas. Porque eles praticamente estavam desgostosos de continuar, talvez colocando em seus corações qual sentido vai ter seguindo a jornada sem o mestre aqui. Mesmo sabendo que Jesus os preparou para aquele momento, quando o dia difícil chegou, quando o dia da crucificação aconteceu, a morte foi real, eles ficaram tão abalados que não creram automaticamente na ressurreição. E quando o Senhor aparece para eles, é um susto. Por quê? Porque não o reconheceram mediante as dificuldades que estavam enfrentando. Nós precisamos amadurecer para enxergar Cristo na nossa vida, mesmo em dias nebulosos, mesmo em dias difíceis. Não tem como ser diferente. Ele estará conosco hoje na pessoa do Espírito Santo. A palavra fala que quando ele subiu, ele liberou o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos ajudar até que a eternidade chegue às nossas vidas, até que ele volte para nos buscar, para consolidar a nossa salvação. Então hoje, você e eu temos o Espírito Santo para nos ajudar. E podemos e devemos explorar essa ajuda, conversando e buscando do Senhor, através do Espírito Santo, aquilo que precisamos amadurecer na jornada para continuarmos confiando. Amém? Agora nós vamos para o último texto, que está
no Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 13, vai dizer o seguinte para a gente. Ó, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 11, 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia conversando com eles. Mas olha só o que diz aqui no versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O que acontece? Esses discípulos estão indo para Emaús porque já não conseguiam mais ter paz em seus corações. Eles estavam em Jerusalém, viram a crucificação, sabe? No próprio texto vai falar que Jesus ordenou para eles ficarem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. E aí eles saem de lá em meio a todo o caos que estava acontecendo, todo o clima difícil de perseguição. Eles saem dali e vai para um lugar chamado Emaús. No meio do caminho, Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles, sabe? Falando sobre o que estava acontecendo, tentando buscar criar um cenário para que eles viessem a lembrar do que fora ensinado, do que fora prometido, para que assim talvez aquele momento difícil diminuísse o peso e eles conseguissem lembrar e assim ter paz em seus corações de que, mesmo em meio ao caos, Jesus estava no controle de tudo. E nessa conversa vai e vem, acontece algo muito interessante aqui no versículo 24, que diz assim, ó: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Aqui é interessante que nesse versículo que os discípulos conversam com Jesus sem saber que era ele está citando os 2 textos que eu acabei de falar lá em João 20 e 21. Porque ele cita daqueles que foram lá verificar as informações que as mulheres tinham passado. Em meio a essas mulheres estava Maria de Magdala, né? E um desses que foi lá ver era Pedro, né? Então nós falamos de Pedro no 21, falamos de Maria Magdala no capítulo 20 do Evangelho de João. Você vê que no meio da conversa que Jesus está tendo com eles, cita as 2 passagens que nós falamos anteriormente. E aqui nos mostra também o poder, sabe? O poder de entendermos que o Senhor continua próximo de nós. Mesmo ele ressuscitado, ele se aproximou dos discípulos no capítulo 21. Mesmo ressuscitado, ele se aproximou de Maria no capítulo 20 de João. Aqui ele faz questão de se aproximar dos discípulos para conversar com eles, dá uma oportunidade deles refletir no que estava acontecendo, sabe? E depois que Jesus se assenta com eles, como diz aqui no versículo 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aonde que os olhos dele foram abertos? No versículo 30 diz, ó: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Né? O último encontro que eles tiveram praticamente foi na ceia de Páscoa. Depois Jesus é levado para ser capturado e ir ao Calvário, como você conhece a história. Então o último ato, o último contato que eles tiveram ainda estava vivo. E aí Jesus faz questão de entrar no aposento, sentar com eles, fazer o mesmo procedimento como fez no último encontro, e ali, quando eles reconheceram que era Jesus, ele em seguida desapareceu. Sabe, em meio a tantas dificuldades, Jesus fez questão de se aproximar dos seus. Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Os dias difíceis continuarão surgindo. Momentos complicados, nós não estaremos isentos deles. Mas precisamos confiar que Jesus está pertinho de nós na pessoa do Espírito Santo. Confia nas palavras que foram ministradas no teu coração. Leia mais a Bíblia, continue orando, falando com Deus, porque na hora que o momento difícil vier, virá à nossa memória tudo aquilo que Cristo já fez, seja na palavra ou em nossas vidas. Porque eu tenho certeza que se você olhar um pouquinho
você vai encontrar momentos absurdos e maravilhosos que Jesus operou maravilha na tua vida. Às vezes nós estamos prestando atenção no milagre e no tamanho do milagre das pessoas e não conseguimos perceber o quanto o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. O nosso nível de exigência pode estar nos cegando ao ponto de não enxergar Jesus trabalhando na nossa vida, nos abençoando em pequenos detalhes na pessoa do Espírito Santo. Amém? Se essa palavra falou no teu coração, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. E eu espero que essa mensagem venha encontrar um lugar especial no teu coração. Amém? Eu te abençoo com esta palavra, no nome de Jesus. Graça e paz.